Bom dia, vamos começar então com a nossa aula de hoje. Naturalmente, começando de onde eu parei na última, né? Lembrando que daqui onde eu estou eu visualizo mal o chat com as mensagens que vocês mandam, então se for alguma coisa que precisa me interromper na hora, eu utilizo o seu microfone. E lembrando também que essas aulas aqui não dispensam a leitura que você fará do material que está disponibilizado no Cigarro, porque isso aqui é só uma breve explicação do conteúdo da semana. Bom, na última aula, nós falamos de equações paramétricas de retas, né? Que são aquelas obtidas quando você tem um ponto e um vetor, tanto no espaço quanto... Eu preciso checar para ver se eu não estou gravando igual eu gravei o começo da outra aula. Que ficou só a telinha e eu quero que grava. Que é aquela que você tem quando você tem um ponto e um vetor, né? Você consegue definir uma reta como sendo que o conjunto dos pontos Q, né, tais que PQ paralelo a V. Foi assim que a gente definiu uma reta utilizando um ponto e um vetor, né? E aí, vou chamar isso aqui de P0. Um ponto P está nessa forma se ele for escrito assim. Se ele for um P0, que é o ponto inicial, mais um parâmetro vezes o vetor. Para algum T real, parâmetro T. A gente costuma usar a letra T para parâmetro nesse caso. Pois bem, isso vale no plano e no espaço coordenado. E aí, falei, né? Como é que você acha a interseção de retas, e aí como é que você fala com precisão se elas são paralelas ou não, se elas são concorrentes ou não, lembrando que retas concorrentes têm interseção, não são paralelas, né? Você pode ter retas paralelas ou você pode ter retas concorrentes quando o vetor diretor dessas retas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são coincidentes, é porque elas têm infinitas interseções, então é a mesma reta escrita de maneiras diferentes. Se elas são concorrentes, então elas têm uma interseção só, né, que você obtém igualando as equações paramétricas delas. Se você tiver no espaço, você ainda pode ter uma situação, né, de retas. Vou fazer assim. De retas que não são paralelas e não se encontram, né? E aqui a gente pode demarcar a altura delas. Nesse caso aqui a gente chama elas de retas reversas. Os vetores não são paralelos e elas não se intersectam. Como é que eu verifico que elas não têm interseção? Eu pego a equação das duas, coloco, né, igual as duas e verifico que eu tive um sistema que não tem solução. Se não tem solução, então não tem ponto que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo e, portanto, não são paralelas nem concorrentes. Retas reversas só acontece no espaço coordenado com 3 dimensões. Pois bem, você talvez esteja se perguntando, igual me foi perguntado, falta uma nomenclatura, né? É quando eu tenho retas
que são ortogonais, né? Ou perpendiculares, da mesma forma que a gente fez isso com triângulos. Pois bem, só que para falar em perpendicularidade de retas, perpendicular é quando faz ângulo de 90 graus, né? Π sobre 2, eu preciso falar em ângulo sobre retas. Mas aí é fácil, né? O ângulo entre duas retas vai ser o ângulo entre seus vetores diretores. Pronto. Né? O ângulo entre, vou escrever assim, R1 P0 mais V vezes T, φ R2 igual a Q0 mais U vezes S, né? O parâmetro da primeira é T, o parâmetro da segunda é S. Né? Aqui convém escrever assim, para todo T real e para todo S real. O ângulo entre essas duas retas é o ângulo definido como o ângulo entre U e V. Ou V e U. Simples. E ângulo entre vetores, nós já vimos lá no começo como é que a gente trabalha com eles, né? A gente usa o produto escalar dos dois vetores, porque ele é tanto o produto das coordenadas somados, quanto o módulo, a norma dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo. E esse cosseno do ângulo que surge nessa expressão é o que a gente usa para investigar quanto ele vale. O ângulo entre duas retas é definido como ângulo entre os vetores diretores dessas retas. Então, quando é que duas retas serão perpendiculares? É claro que é quando os vetores delas forem perpendiculares. Quando é que elas fazem ângulo de 30 graus? É quando os vetores fazem ângulo de 30 graus e assim sucessivamente. Sossegado, né? Só abrir aqui onde eu estava. Só um minuto. Isso. Eu estou na observação 4.3 do arquivo aula 1314, tá? Que nós já vimos duas maneiras de escrever uma reta, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Sejam P1, P0, aliás. Vamos fazer isso aqui no espaço. P0, o ponto 2, 1, 3. E P1, o ponto menos 1, 3, 4. Então, nós vimos já duas maneiras de falar em equação de reta. A equação geral da reta e a equação paramétrica da reta. Né? Bom, sejam esses dois pontos e R a reta entre eles. A reta por eles. Estes pontos.
equação geral dessa reta? Eu não falei de equação geral de reta no espaço, né? Então, ignora essa terceira coordenada aqui. Ponto. Qual é a equação geral dessa reta? Ponto de interrogação. Qual a equação paramétrica dessa reta? Qual a equação? Na verdade, existe mais de uma equação geral e mais de uma equação paramétrica, mas desta reta. Como é que eu passo de uma para outra? Para saber a equação geral, precisa do vetor. Exatamente. Isso. Se você fizer... Enfim, vou deixar essa pergunta aqui. Eu vou reescrever esse P1 aqui, menos 1 e 3. A pergunta, né? Fácil de lembrar. Qual tem uma equação geral e uma equação paramétrica. Bom, lembrando que a equação geral da reta, se a reta for essa, ela é obtida via um vetor normal, né? De forma que, se aqui é P e aqui é Q da reta, esse vetor PQ é perpendicular a N. Bom, então eu preciso encontrar um vetor que seja normal à reta. Bom, mas o vetor P0, P1, quais são as coordenadas disso? Desse vetor aqui? Menos 3 e 2, né? Porque são as coordenadas do último menos as do primeiro. Então, é menos 1, menos 2, menos 3. E 3 menos 1, 2. Isso é um vetor, isso é ponto. Não confunda. Esse vetor é paralelo à reta. Esse vetor é paralelo à reta. Ótimo. Então, se ele é paralelo à reta, no plano, é fácil obter um vetor normal a esse. E já fizemos isso. Um vetor N que é perpendicular a P0, P1. Como que eu faço isso? Me dá aí um vetor que seja perpendicular, que seja ortogonal a esse. Né? Vamos escrever isso. N igual a e B. Que é perpendicular. O que nós queremos é que N, produto escalar P0, P1,
seja zero. Né? Assim. Isso aqui seja zero. Só que o que é isso? É a primeira coordenada desse vezes a primeira desse e a segunda desse vezes a segunda desse. Então, é menos 3A mais 2B. Né? Então, é suficiente que 3A seja igual a 2B. Então, me diga A e B de forma que isso aqui seja satisfeito. É claro que eles não podem ser zero ao mesmo tempo. Me diga aí, A e B de forma que 3A seja 2B. Não é difícil. É só você pensar um pouquinho. Menos 1 e 1 não, porque vai ficar menos 3 igual a 2. A igual a 2, B igual a 3, né? Claro, porque vai ficar 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, né? Você já percebeu que é meio imediato. Então, basta você tomar A igual a 2, B igual a 3. Né? O que você vai obter? Né? N igual a 2, 3. É perpendicular à reta. E assim, no caso geral, é fácil, se você está no plano coordenado, achar um vetor perpendicular a um vetor dado. No plano, no espaço não. Posso pagar isso aqui? Bom, está gravado. Se você não pegou, depois você grava no livro. Olha só o que eu fiz. Daqui para cá, eu só troquei a posição das coordenadas e mudei o sinal de uma delas. Então, se eu tivesse um vetor V igual a 17 menos 45 quartos, me fala um vetor W que seja perpendicular a esse. Quarenta e cinco quartos e 17. Ou menos 45 quartos e 17. Essa aqui vem para cá
fica 45 quartos, e essa aqui vem para cá, 17. E aí eu troco o sinal de uma delas, né? Pode ficar assim, aliás, menos 45. Pode ficar assim, ou pode ficar assim, né? 45 quartos é menos, ele vem para cá mais, e 17. Não troco dessa. Esses dois são perpendiculares a V. Porque o que está acontecendo? Se o meu V está aqui, né, eu posso pegar esse para ser o W, ou eu posso pegar esse, que é menos W. Né? É só trocar o sinal dele todo. E esses são perpendiculares, aqui e aqui. Então, se você está em duas coordenadas só, é fácil achar um vetor que seja perpendicular a um vetor dado. Em qual coordenada não importa onde você troca, mas tem que trocar uma delas. Isso, exatamente. Só inverte o sentido. Mas como que você quer que seja perpendicular, né? Pois bem, esse vetor é perpendicular à reta. Então, a equação geral da reta vai ser o quê? A equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. Tá? Onde aqui é a primeira do n, aqui é a segunda do n, e esse aqui a gente calcula usando um ponto qualquer da reta. Né? Então, isso aqui vai ficar 2x mais 3y mais c. Dois x mais 3y menos 7, não sei, vou usar o primeiro ponto. Né? Então fica 2 vezes 2, mais 3 vezes 1 mais c igual a 0. Isso aqui é 4 mais 3, 7. C igual a menos 7. Perfeito. Menos 7. Inclusive, eu acho que tinha uma questão na prova que era bem nesse espírito aqui. Né? Se eu usar esse outro ponto, que eu sei que pertence à reta também, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 3, que é menos 2 mais 9. Aqui é mais C. Menos 2 mais 9, 7. Então, C é menos 7. Perfeito. Ou seja, não posso usar qualquer ponto. Pois bem, essa aqui é a equação geral da reta. E qual que é a equação paramétrica da reta? A equação paramétrica da reta, a gente já consegue dar ela, porque a gente tem o vetor e tem os pontos, né? A equação, deixa eu subir isso aqui, 2x mais 3y a equação paramétrica é o que? São os pontos P, né, iguais a, vou usar o P0, 2, 1, mais T vezes esse vetor, menos 3 e 2. Ou, se eu quiser juntar tudo, vai ficar 2 menos 3T e 1 mais 2T.
Perfeito, tudo certo. A equação geral da reta é essa, a equação paramétrica da reta é essa. Agora eu posso falar na terceira equação da reta. Então haverão três formas diferentes de se escrever uma reta. Isso aqui é um ponto no plano, né? Então eu vou entender como sendo um x e um y. Né? A reta são os x e y dessa forma, para algum t real. Ou seja, x, y é igual a 2 menos 3t, 1 mais 2t. Isso. Ou seja, né? X é igual a 2 menos 3t e y é igual a 1 mais 2t. Ah, tá, muito bem. E aí? Só que é o seguinte, né? Esse t aqui é o mesmo t desse. Né? Eles sempre andam juntos nas duas coordenadas. Então, o que é t na primeira? Se eu isolar o t nessa, o que fica? Se você está isolando o t, tem que aparecer o x. Né? Então você vai pegar esse 2, jogar ele para cá e dividir pelo menos 3. A mesma coisa com o de lá. Relaxa que o chat não aparece no vídeo que eu coloco no YouTube depois. Então, se eu menciono o que você falou que não gostaria de aparecer, ninguém saberá que foi você. Né? Só os meus erros ficarão conhecidos pelo mundo inteiro. O que dá aí? Isola o quê? Claro, vai ficar x menos 2 dividido por menos 3. Né? E como dividir por negativo é esquisito, é preferível trocar o sinal de cima. 2 menos x por 3. E do lado de cá, né, o que é t? Vai ficar y menos 1 dividido por 2. E aí a ideia aqui é o seguinte, como esse t é igual a esse t, eu preciso ter isso igual a isso. Né? Ou seja, 2 menos x sobre 3 é igual a y menos 1 sobre 2. Olha isso aqui.
Né? O que eu estou querendo dizer? Essa reta, a mesma daquela outra equação lá, 2x mais 3y menos 7 igual a zero. Tudo a mesma coisa, né? Essa reta em equações paramétricas é essa reta na equação geral e também é isso aqui. E o que é isso aqui? É a equação simétrica. Ou equação simétrica mesmo. Simétrica desta reta. Certo? Essa equação aqui, essa forma de se escrever, não aparece o parâmetro t. Então, não pode ser equação paramétrica. Né? Também não é a equação geral, que é dessa forma. É uma outra forma de se escrever, que é essa forma aí. Mas, se você fizer esse 3 joga para cá, esse 2 joga para cá, e manipular um pouquinho, você volta para essa aqui rápido. Né? Se você entender que isso aqui foi obtido isolando o parâmetro, é só você fazer t igual a isso, e você volta para as equações paramétricas rápido também. Perguntas? Pois bem. Então, se para obter a equação simétrica a partir da paramétrica eu faço isso, só isolo o parâmetro, vamos ver o que acontece se eu tiver no espaço coordenado. Considere a reta R, né? X, Y e Z igual a, vamos dar um ponto, né? 5, 4 e 8, mais um parâmetro t vezes o vetor 2, 3 e 6. Para essa reta, quais são as suas equações simétricas? Ponto de interrogação. Calcule-as aí. É só isolar o parâmetro. Né? As equações simétricas vão depender de x, y e z e não pode aparecer t.
Alguém? A primeira delas, alguém está me dizendo ali que é menos 5, menos x mais 5 sobre 2. Bom, isso aqui é o seguinte, né? X é igual a 5 mais 2t, y é igual a 4 mais 3t, e z é igual a 8 mais 6t. Isso. Então, né, isso aqui tudo é o quê? Isola o t em cada uma delas, né? Eu não sei por que apareceu menos x e menos y aí. Porque aqui vai ser t igual a x menos 5 dividido por 2, né? X menos 5 dividido por 2. Na segunda, vai ser o quê? Y menos 4 dividido por 3. E na terceira, é z menos 8 dividido por 6. Isso, né? Pois é. O que você fez? Isolou o parâmetro em cada coordenada da equação paramétrica. Só que, né, de novo aquela história. Esse t é o mesmo desse, é o mesmo desse. Então, os pontos dessa reta são os pontos x, y, z, tal, que isso é igual a isso, que é igual a isso, né? Então, as equações simétricas dessa reta no espaço são essas. E aí você achará naquele livro, e no livro original, e nessa literatura toda de geometria analítica, um monte de exercícios pedindo assim, tal reta tem essa equação paramétrica, acha a equação geral. Tal reta tem essa equação geral, acha as equações simétricas. Tais retas tem que ser que ache isso. Porque, dependendo da aplicação e do contexto, um tipo de equação é melhor do que a outra para usar. E o melhor aqui varia muito de acordo com o critério, né? Então é bom que você conheça as todas. Perguntas? Então, seguindo adiante, ainda nessa parte de geometria,
Quero fazer aqui o exemplo 4.2. Considere os dois planos no espaço. Dois x mais y mais 4z igual a 4. E outro plano, 2x menos y mais 2z igual a 0. Dois planos no espaço. Se você vier aqui no GeoGebra, em gráficos 3D, e vamos colocar então, vocês estão vendo o meu GeoGebra, né? Vamos colocar então esses planos aqui. 2x mais y mais 4z igual a 4. Esse é um plano. E o outro plano é 2x menos y mais 2z igual a 0. Esse é outro plano. Então, observa. Quando você faz essa construção, você tem isso, né? Eu gostaria de conseguir. Isso, era isso que eu queria. Mudar a cor dele. O que você observa? Você observa dois planos, óbvio, né? O que eu quero? Eu quero achar equações. Oh, falei tudo. Mas eu consigo recuperar. Eu quero achar equações da reta que está contida na interseção desses dois planos aqui. Você consegue vê-la, né? Se eu rotacionar assim, né? Você consegue ver facilmente que existe uma reta que está contida na interseção dessas duas coisas. Eu sei que o GeoGebra, aqui, ó, me dá a opção de eu vir aqui, ó, intersectar duas superfícies, selecione duas superfícies. Eu vou selecionar essa e vou selecionar essa. Olha o que ele me dá. A reta que eu estou falando, né? Essa reta na interseção desses dois planos. O que eu quero, então? Encontrar equação dessa reta entre esses dois planos. Pois bem, como eu faço isso? Como eu faço isso? Quero sugestões. O que você faria?
para encontrar. E aqui, claro, né, esses planos são esses que está escrito no quadro e está escrito aqui do lado. Como que eu acho uma equação para a reta que está contida nesses dois planos? Como encontrar uma equação paramétrica, no caso, para a reta na interseção de π1 e π2. Ponto, interrogação. Espero que você tenha entendido a geometria do problema. Então, nós podemos voltar aqui para a minha tela, né? Como que eu faço, então, para encontrar uma equação para essa reta que está contida nos dois planos? Se você quer um exemplo, né, olha, pensa nessa parede minha aqui, onde está o quadro, como sendo um dos planos, e digita o número 4 para mim, se você está entendendo, o plano contido no teto desse cômodo que eu estou. Que reta é essa que está na interseção das duas coisas? Naturalmente é a quina, né? Que está ali na união dessa parede com o teto. Ótimo. Só tem 5 pessoas me ouvindo, não é legal? Como é que você faz? Tarde demais, o Vitório Lourenço. Esse trem já passou. Como é que você faz? Você tem duas opções. A primeira delas é algébrica. Quando eu falo algébrica, é fazer conta. E a segunda delas é geométrica. Vamos fazer as duas. Como encontrar uma equação paramétrica para a reta? Observe. Um ponto está nesse plano π1. Se, né, o ponto XYZ satisfizer essa equação. E ele está no plano X2 se ele satisfizer essa equação. Se o ponto está na interseção, então ele satisfaz essa equação e essa equação. Então, né, como encontrar aqui? A pergunta é essa. Eu posso escrever o seguinte: XYZ pertence a π1 interseção π2, se ele satisfizer, né? Se ele satisfizer o seguinte sistema, essa equação e essa equação. 2x. Espera aí que a Lutiene quer entrar. Igualando as equações, não. Porque isso aqui já é uma coisa e isso aqui já é outra, né? Mas o que a gente vai ter que resolver são as duas equações ao mesmo tempo. Então, né, nós vamos ter que resolver o sistema. Isso. Né? Os pontos da reta são as soluções desse sistema. Então, o que isso aqui deveria estar te dando a indicação? É que aquela primeira parte da matéria de resolução de sistema está muito associado com essa geometria toda que a gente está vendo aqui agora.
Então, ó, eu tenho duas equações e três variáveis. Então, isso aqui ou não tem solução, né? Ou então tem solução e aí vai ter uma equação aqui que sobra, né? No caso, então, eu teria infinitas soluções que corresponderiam aos infinitos pontos da minha reta. Então, o que a gente faz agora? Resolve esse sistema. Para resolver isso, né? Monta a matriz aumentada, 2, 1, 4, 4, 2, menos 1, 2 e 0. E resolve isso, né? Aqui, depois eu divido por 2 aqui para transformar isso em pivô. Vou fazer linha 2 menos linha 1 no lugar da linha 2, para obter o seguinte. Não mexi nessa, então é 2, 1, 4. Pontilhado 4. 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. 2 menos 4, menos 2. E 0 menos 4, menos 4. Agora eu posso dividir a segunda linha por 2, né? Linha 2 por menos 2, inclusive, para ficar tudo positivo. Vai ficar 2, 1, 4, 4, 0, 1, 1, 2. Então eu posso fazer linha 1 menos linha 2 no lugar da linha 1. O que fica? 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. 0, 1, 1, 2. Eu consigo fazer mais operações aqui? Consigo ou não? Ó, se eu dividir a linha 1 por 2, eu vou ter... Se eu dividir... Dá oi. Ai, dá oi lá. Se eu dividir a linha 1 por 2, fica assim. 1, 0, 3 meios, 1. E 0, 1, 1, 2. Né? Não mexi na segunda linha. Então, eu tenho... Não distrai, não. Eu tenho um pivô associado a X, um pivô associado a Y. Então, o meu escalonamento acabou. Né? Então, né, se eu devolver isso aqui para a forma de sistema, fica X mais 3 meios Z igual a 1. Aqui é a linha 1. Tá? Y mais Z
igual a 2. E z é variável livre. Lembra aquela história que z pode percorrer a reta inteira, né? Para todo z, eu vou ter x e y. Então, eu vou converter z para ser o meu parâmetro da reta. E vou obter o quê? X igual a 1 menos 3 meios de t, y igual a 2 menos t, e z igual a t. Aqui as equações paramétricas da minha reta. Vou reescrevê-las lá em cima. Os caloramentos vocês já sabem fazer, né? Então, né? Aqui as equações paramétricas da minha reta. X é igual a 1 menos 3 meios de t. Y é igual a 2 menos t. E z é igual a t. Perguntas? O Arthur responde. Exatamente, Vitória. Lá no livro, tem parte que no final ele chega nessa forma aqui e troca as variáveis livres por variáveis gregas, né? Aqui a gente troca pelo parâmetro, é a mesma coisa, né? Isso aqui agora pode ser qualquer número real. Então ele torna-se o parâmetro das equações paramétricas dessa reta aqui. Entendeu? É mais fácil do que parecia. Aqui é tudo fácil. Então, tem outra forma, né? Essa aqui seria a forma algébrica de se resolver a coisa, que eu acho ela mais imediata. No entanto, eu acho a segunda forma muito mais interessante. Então, pega isso aqui, anota. Vou anotar aqui para eu não esquecer. Por quê? Bom, vou precisar de mais força. Vamos supor que esse aqui seja o meu plano π1. Uma coisa que precisa sempre ser dita é que o plano ele é infinito, né? Em todas as direções aqui. Só que a gente desenha ele como um quadrado assim, porque senão não faz sentido. E
considera aqui um outro plano assim. π2. Claro que quando eu os coloco assim, você está vendo que existe aqui, né, uma reta interseção entre eles. Né? Que eu vou chamar de R. Que é a reta que a gente quer trabalhar, né? Pois bem, agora se você voltar lá no que a gente já viu sobre planos, né? O plano ele era um vetor normal e tudo que fosse perpendicular a ele eram vetores paralelos ao plano. Então, aqui, a gente tem um vetor que eu vou chamar de N1, né? E aqui, paralelo e perpendicular ao segundo plano, nós temos um vetor que é o N2. O que nós queremos? Um vetor que tenha a direção da reta, para a gente poder expressar os vetores, as equações vetoriais dessa reta. Pois bem, o que eu tenho? Eu tenho um par de vetores que são o quê? Qual que é a posição desses vetores laranja com relação à reta? Sendo que a reta está contida no plano, né? Nos dois planos. Nossa, alguém tem um monte de coisa aqui. Ortogonais 90 graus, perfeito. Nossa, eu estava lá na mensagem lá em cima, né? Óbvio que esses dois aqui, N1 e N2, vão fazer ângulo de 90 graus com esse vetor azul aqui que eu quero. E o que mais você sabe? Você sabe uma maneira de, conhecendo N1 e conhecendo N2, obter essa terceira direção aqui, que é perpendicular às duas ao mesmo tempo. Qual que é o nome disso? Sou péssimo com nomes, mas sei no que fala. Ok. Então, tenta lembrar aí. Se você não lembra o nome, você lembra o que você precisa fazer. Né? O que você precisa fazer? Nós vimos isso aqui.
Seria fazer a soma dos vetores? Não, porque a soma dos vetores N1 e N2 não vai ser perpendicular a N1 e N2, né? Também não. Isso está parecendo regra da mão direita, é claro, né? Se você colocar o seu dedo indicador no N1 e o dedo médio no N2, né? É aquela história assim. O que surge no produto vetorial é um vetor na direção do seu dedão que vai ser perpendicular aos dois dedos ao mesmo tempo, né? Então é N1 no seu indicador, N2 no seu dedo médio, você vai obter um terceiro vetor ortogonal aos dois ao mesmo tempo, né? Que lhe servirá de vetor diretor para a reta R, né? Então, esse vetor V aqui, você poderá calcular ele facilmente fazendo N1 vetorial N2. Tá claro isso? Só que o primeiro plano era 2x mais y mais 4z igual a 4 e 2x menos y mais 2z igual a 0. Esses aqui eram os planos π1 e π2. Então, já que você entendeu isso aqui, eu posso apagar. O que eu preciso, então? Eu preciso do N1 e do N2, né? Para poder calcular V, que vai ser o produto vetorial desses dois. Só que olhando para essas equações aqui, como é que eu descubro qual que é meu N1 e qual que é meu N2? Oh, desculpa. Vai estar no vídeo, depois você vai lá. E desculpa. É bom que você me dá a visualização. Já tenho 29 inscritos no meu canal do YouTube. Ó. Como é que você tira os vetores normais a esses planos olhando para a equação deles? Alguém lembra?
que é o vetor normal de π1? Tá na cara. Isso aí você tem que saber. Dois, um e 4. Exato. 2, 1, 4. E o de N2? Dois menos um e 2, perfeito. E como é que você calcula, então, o produto vetorial entre esses? Determinante. Qual determinante? Isso. Coloca essas coisas aqui, né? E aí você calcula 2, 1 e 4, 2 menos 1 e 2. O que dá isso? Essa caiu, pois é, isso caiu na sua primeira prova, você deveria saber isso aqui de trás para frente. Quem está com a imagem ruim está no. Eu sei que a Maria do lado fica no telefone, né? Então, eu não sei como que eu resolvo isso, não. Ah, tá. O que dá esse produto vetorial aí? É conexão de internet, né? Bom, aqui você deveria chegar em 6, 4 e menos 4. Alguém chegou nisso aí?
Estou operando. Pois é. Esse aqui é um vetor diretor da nossa reta. Só que se a gente olhar para aquilo que a gente já tinha antes, né, que a gente fez por outro jeito. Qual que é o vetor diretor obtido olhando para isso aqui? Ô, Vitória, você deve estar escrevendo 6i mais 4j menos 4k? É isso? Sem problema, tá certo. Qual que é o vetor diretor disso aqui? Vetor diretor disso? É outra coisa que você bate o olho e sabe o que é. Essas aí são as equações paramétricas da reta, né? O vetor diretor é aquele que está multiplicando o parâmetro. Então, vai ser menos 3 meios, menos 1 e 1. Tá? Agora, tá certo isso? Você concorda? Pois é, esse aqui é um vetor que eu vou chamar de V1 e esse aqui eu vou chamar de V0. Esses dois vetores são vetores diretores da mesma reta. Né? Um está aqui e o outro está aqui. Só que isso aqui e isso tem alguma relação entre eles? Menos 3 meios, menos 1 e 1. E 6, 4 e menos 4. Qual que é a relação entre isso e isso? Por que que nenhum deu aquilo, no outro deu outra coisa e os dois estão certos? Múltiplo escalar, claro. Né? Qual o múltiplo escalar? Só multiplicar por 4. Na verdade, por menos 4, né? Não, Vitória. Isso aqui saiu porque aqui é um t, né? O t pode ser qualquer coisa, mas o vetor aqui, ele é sempre isso. Exato. Se você pegar isso aqui e multiplicar por menos 4, você cai nesse, né? V0 é igual a menos 4 vezes V1. Então, o que a gente vai obter? Outra forma de escrever a reta com outro vetor, mas vão ser a mesma reta. Ótimo. Então, eu posso apagar isso. Posso apagar isso. 6, 4, menos 4. Escrevi aqui. V0 é 6, 4 e menos 4. E aí, como eu já tenho agora um vetor
da minha reta que eu obtive geometricamente, né, eu só preciso de um ponto. Me fala um ponto P0 que pertence a R. Né? Ou seja, um ponto P0 que está em π1 e em π2 ao mesmo tempo. Por quê? Porque para a reta eu preciso de um vetor e de um ponto. Eu já tenho um vetor, agora eu escolho um ponto. E aí pode ser qualquer coisa mesmo. Né? Quer ver? Me fala um ponto que satisfaça a equação de cima. Né? As equações são essas. 2x mais y mais 4z igual a 4. Eu quero achar só um ponto. Então eu vou fazer o seguinte. X igual a 0. Aí vai dar um problema, né? Não é tão simples assim. Vou fazer o seguinte, ó. Eu quero escolher uma solução disso. Então eu vou fazer x igual a 2. Não é fácil fazer isso. O sistema é esse, 2x menos y mais 2z igual a 0. Se eu forçar x igual a 0, já que eu quero só escolher uma solução disso aqui, fica isso, né? E aí o meu P0, naturalmente, ele vai ter a primeira coordenada igual a 0. Porque agora eu resolvo isso. Só que resolver isso, né, eu posso fazer por substituição. Fica assim. Y tem que ser igual a 2z. Se eu substituo isso aqui em cima agora, vai ficar 2z mais 4z igual a 0. Igual a 4, aliás. 4. Ou seja, z é igual a, vai dar 6, então a 4 sextos, que é 2 terços. O seu ponto, então, é y é igual a 2z, né? Então, y vai ser 4 terços. Olha o seu ponto aqui, ó. 4 terços, 2 terços. Então, P0 é igual a 0, 4 terços e 2 terços. Dá para escolher outro, não precisa ser esse. A sua reta, então, como a gente já tem o vetor e tem o ponto, é P0 mais o parâmetro vezes V0. Fica x igual a 6t, y igual a 4 terços mais 4t, e z igual a 2 terços menos 4t. É outro conjunto de equações para essa reta. Os vetores são paralelos e esse ponto pertence a essa reta aqui também, né? Então essas duas retas aqui são coincidentes. Perguntas?
Eu, particularmente, prefiro a primeira. É o parâmetro que muda e os vetores podemos dizer que são paralelos. Exato. Exatamente, Vitória. Eu prefiro a forma que nós fizemos para obter essa aqui. Acho ela mais fácil, mais intuitiva. A segunda é geométrica, utiliza produto vetorial e tal. O que eu vou sugerir? Que você leia, lá na aula 13 e 14, os exemplos 4.3 e 4.4. Ele discute nesses exemplos aqui umas situações parecidas, né? Então, antes de você tentar fazer os exercícios, né? Tenta dar uma lida nesses dois exemplos aí. Eu queria começar hoje, mas eu acho que não vou ter tempo. A sessão 5. Isso aqui é da aula 13 e 14. Na quinta-feira, dia 11, é feriado. Você sabia disso? Pois é. Então, na quinta-feira, nós não teremos encontro, porque é feriado de Corpus Christi. E, portanto, nós regressaremos à nossa normalidade aqui só no dia 16. E o meu temor é que fiquemos muito atrasados com o conteúdo frente ao que está sendo enviado. Mas isso aí não tem problema nenhum. Isso aqui não é faculdade de medicina. Então, quando nós voltarmos, eu vou... tá, claro, né? Por que não? Não que você não precise fazer isso, né, se eu não sugerir. Então, leia também a seção 5, que ela vai falar de equação paramétrica de plano no espaço, né? Parecidíssimo com isso, com a equação paramétrica de reta. Por quê? Aí, quando nós voltarmos no dia 16, né, eu consigo passar por essa seção 5 de uma forma ligeiramente mais rápida, se você efetuar essa leitura aí. Que aí eu quero, né, entrar em espaços RN e tal, e aí é muito parecido com o que a gente já viu. Então, perguntas. O semestre foi estendido, sim, mas ainda assim a minha aula aqui anda mais devagar do que, né, os conteúdos e do que a minha aula presencial. Mudaram para o dia 23/7, exatamente. Inclusive, eu devo reorganizar tudo aqui no Cigará, né, para incluir essas aulas extras aí. Eu vi sobre a nova forma de avaliação, então nós não sabemos como é que nós vamos fazer com o último teste, né? Como está sendo discutido entre os professores. Sumara Lages perguntou se a gente vai ter férias.
É, então, mais perguntas? Eu sou ruim? Eu também tô nessa. Bom, então é isso. A gente continua essa conversa. Eu vou só parar de gravar aqui.